Um novo dia se inicia, e enquanto muitos acordam correndo, outros despertam de joelhos. Porque quem conhece a voz de Deus sabe, o dia só começa depois que ele fala. Hoje, nós vamos orar juntos com base no Salmo 127, um salmo que rasga o orgulho humano e revela uma verdade que muita gente esqueceu. Não adianta construir, correr, lutar ou vigiar se o Senhor não estiver no centro, porque a palavra diz que aos seus amados ele dá até enquanto dormem. E se essa promessa já mexeu com o teu coração, não sai desse vídeo por nada. Essa oração é para quem está cansado de tentar sozinho. É para quem precisa de descanso, direção e paz dentro da alma. Então, antes de continuar, já deixa o teu like profético. Não é vaidade, é missão. Isso ajuda essa oração a alcançar mais vidas que estão precisando. E se inscreve agora no canal, porque essa não é só uma oração, é uma rede de fé, um movimento de gente que decidiu buscar a Deus primeiro todos os dias. Compartilha com alguém que precisa dessa palavra. Manda para tua família, teu grupo da igreja, teus amigos que estão tentando manter tudo em pé na força do braço. Porque hoje Deus vai te ensinar a descansar e vai começar a edificar tua casa com as próprias mãos dele. Vamos juntos. Respira fundo, silencia tudo ao redor e ora comigo. Você já tentou segurar algo com tanta força que acabou esmagando sem querer? Já se viu lutando todos os dias para manter tudo em pé, sua casa, sua família, seu trabalho, sua sanidade, e ainda assim sentindo que tudo escorrega por entre os dedos? O Salmo 127 começa com um grito de realidade que desmonta o orgulho humano e rasga a ilusão de controle. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui não tem metáfora escondida, não tem rodeio. O recado é direto e rasga fundo. Você pode ter talento, disciplina e inteligência, mas se Deus não estiver no centro, tudo o que você constrói vai desabar com o tempo. E não importa se você colocou todo o coração nisso. O que foi feito sem ele não permanece, porque existe um tipo de casa que se levanta com dinheiro, esforço e planejamento. Mas só a presença do Senhor sustenta quando as tempestades batem. E o salmista continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui a gente entende que não adianta ficar em alerta, com medo, se protegendo de tudo e de todos. Se Deus não for a tua fortaleza, é a típica ansiedade de quem tenta manter o controle. Acorda cedo, dorme tarde, vive tenso, mas a paz não está no controle. Está na confiança. O versículo seguinte desarma de vez. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Cara, isso aqui não é preguiça, é rendição. Deus está dizendo, você não precisa viver esgotado para ser abençoado. Eu dou descanso, eu cuido, eu sustento. E é nesse ponto que muitos quebram, correm tanto, tentam tanto e esquecem que o Pai cuida dos seus enquanto eles dormem. Olha que forte, enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move. Enquanto você se rende, Ele edifica. Esse primeiro versículo do Salmo 127 é uma virada de chave espiritual. Não basta construir, é preciso consagrar. Não basta vigiar, é preciso confiar. Não basta acordar cedo, é preciso dormir em paz, porque Deus não se impressiona com performance, Ele se move com rendição. E se você entender isso agora, o resto da sua vida muda, porque tudo que é erguido nele permanece. Tudo que é protegido por Ele está seguro. Tudo que é abençoado por Ele frutifica mesmo no deserto. Muita gente está exausta, tentando manter em pé uma estrutura que Deus não pediu para construir. São casamentos arrastados, empresas erguidas por ambição cega, famílias unidas por aparência, ministérios movidos por vaidade, tudo sem a planta dele.
tudo fora da vontade dele. E quando a gente insiste em fazer do nosso jeito, mesmo com boa intenção, a gente se cansa, porque aquilo que é feito com as próprias mãos pesa demais. Mas aquilo que é feito com direção do céu, mesmo quando exige esforço, é leve. A leveza não vem da ausência de trabalho, mas da presença da graça. E é por isso que Deus começa esse salmo com um lembrete profundo. Não tente fazer sem mim, não tente proteger sem mim, não tente vencer sem mim. Não é sobre deixar de agir, é sobre saber com quem você está agindo. É sobre alinhar o coração à fonte, é sobre trocar o controle pela comunhão. E quando ele fala que dá aos seus amados enquanto dormem, ele não está incentivando a inércia, ele está ensinando a descansar. Porque tem muita gente acordada, mas sem direção. Tem muita gente produzindo, mas sem propósito. Tem muita gente tentando alimentar a alma com o pão do suor e não com o pão da revelação. Deus não quer filhos que vivam como órfãos. Ele quer filhos que saibam descansar no colo do Pai. E isso muda tudo, porque quando você entende que é amado, você para de correr como se tivesse que provar seu valor o tempo todo. Quando você entende que é cuidado, você para de se debater com medo de perder tudo. Quando você entende que é filho, você aprende que o descanso também é sagrado. E então, de repente, o salmo muda de direção, mas sem perder o fio. Ele sai da casa, da cidade e do pão e entra no terreno da herança. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E aqui a gente vê como Deus pensa em gerações. Ele não está apenas preocupado com o agora, ele está formando futuros. Ele está preparando sementes e filhos aqui. Não são apenas biológicos, são todos aqueles que ele coloca sob a nossa influência. Podem ser sobrinhos, alunos, discípulos, jovens, vidas que passam por nós e que nos olham como referência. E ele está dizendo que essas vidas são a maior riqueza. Não são os bens, não são os títulos, não são as conquistas, são as pessoas. Porque no final o que vai contar não é o que a gente acumulou, mas o que a gente gerou. E o texto vai além. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Olha que imagem linda e poderosa. Flechas, instrumentos moldados, alinhados, preparados para alcançar alvos distantes. E nós somos os arqueiros, nós somos os moldadores dessas flechas. Isso exige cuidado, exige tempo, exige oração, porque flecha não se faz de qualquer jeito e muito menos se lança sem direção. Tem muita gente lançando filhos sem preparo. Tem muita gente empurrando vidas sem ensinar o caminho. Tem muita gente ferindo em vez de formar. Mas o chamado aqui é outro. É para que sejamos valentes, pais valentes, líderes valentes, gente que não foge da responsabilidade de formar, gente que encara o desafio de direcionar, gente que sabe que cada flecha lançada pode transformar uma geração. E o Salmo termina dizendo: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Ou seja, feliz é aquele que tem uma aljava cheia de propósito, cheia de vidas, cheia de legados, porque ele terá força, ele terá respaldo, ele terá história. O inimigo pode até se levantar, mas encontrará um guerreiro com uma geração nas costas. Encontrará alguém que não está sozinho. Encontrará alguém que plantou certo. E Deus honra quem planta com ele. Deus sustenta quem constrói com ele. Deus abençoa quem gera com ele. Salmo 127 não é um texto sobre preguiça, é sobre dependência. Não é um texto sobre passividade, é sobre sabedoria. É uma carta aberta de Deus dizendo: filho, eu quero estar com você desde a base. Eu quero ser a planta, o alicerce, a parede, o teto. Eu quero guardar sua casa, sua mente, sua cidade. Eu quero te ensinar a descansar no tempo certo, a lutar no momento certo,
a formar vidas com intencionalidade. Eu quero te ensinar que o sucesso verdadeiro não está no acúmulo, mas no legado. Que a vitória não está na força, mas na obediência. Que a paz não está na vigilância, mas na entrega. E é aqui que a gente precisa parar e refletir. O que eu estou tentando manter de pé com as minhas mãos, que já deveria estar nas mãos de Deus? O que eu estou tentando proteger com vigilância ansiosa, que já deveria estar nas mãos do Pai? O que eu estou tentando conquistar com suor, que já está disponível pela graça? O que eu estou tentando construir sozinho, quando o arquiteto do universo está dizendo, deixa que eu faço? Chega de carregar fardos que não são seus. Chega de tentar ser forte o tempo todo. Chega de achar que tudo depende de você. O Deus que te chamou para edificar é o mesmo que sustenta. O Deus que te deu filhos é o mesmo que capacita para criá-los. O Deus que te levantou é o mesmo que te guarda. Ele não dorme, ele não cansa, ele não falha. E se você se render agora, ele começa a reconstruir com você. Ele pega os pedaços da casa que caiu, limpa, restaura e ergue de novo, mas do jeito dele, com a presença dele, com a paz que só ele pode dar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem num momento de cansaço. Talvez você esteja se sentindo derrotado. Talvez você tenha feito de tudo e ainda assim sente que está perdendo o controle. Talvez você tenha se esquecido de que a casa só se mantém em pé quando o Senhor é o edificador. Talvez você esteja com medo de dormir, com medo de falhar, com medo de confiar, mas Deus está te chamando para descansar, para respirar, para se render, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o quanto você faz, é sobre o quanto você confia. E quanto mais você descansa nele, mais Ele trabalha por você. Quanto mais você se esvazia, mais Ele preenche. Quanto mais você se entrega, mais Ele constrói. Essa é a beleza do Evangelho. Não é sobre força, é sobre fé. Não é sobre desempenho, é sobre presença. É sobre ter Deus dentro da casa, não apenas na fachada. É sobre deixar Ele desenhar, guiar, corrigir e edificar, porque o que Ele faz dura, o que Ele protege está seguro, o que Ele dá vem com paz. E agora, com o coração rendido, com os olhos voltados para a palavra, com a alma aberta diante do trono, é hora de orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de verdade, hoje nós nos prostramos diante da Tua palavra com reverência e rendição. Reconhecemos, Deus, que muitas vezes tentamos construir sozinhos, tentamos sustentar com as próprias mãos aquilo que só o Senhor pode manter de pé. Tentamos controlar tudo e acabamos perdendo a paz. Tentamos vencer pela força e nos esquecemos que a vitória vem da Tua mão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada tentativa de viver longe da Tua presença. Perdoa cada construção sem fundamento. Perdoa cada vigilância sem confiança. Perdoa cada noite mal dormida, cada dia de ansiedade, cada vez que nos esquecemos que somos filhos amados, cuidados, guardados. Pai, em nome de Jesus, edifica a nossa casa. Seja o fundamento, seja a planta, seja a direção. Entra nos cômodos da nossa alma e refaz o que precisa ser refeito. Aponta o que precisa ser arrancado. Levanta de novo o que está em ruínas. Restaura relacionamentos. Restaura a fé. Restaura a esperança. Ensina-nos a dormir em paz, sabendo que o Senhor trabalha por nós. Ensina-nos a confiar, a descansar, a depender. Deus, guarda a nossa cidade, guarda a nossa mente, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos caminhos. Que o nosso lar seja morada do Teu Espírito, que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, que os nossos filhos naturais ou espirituais sejam flechas moldadas por Ti, que possamos apontar vidas para o céu, que possamos formar uma geração que Te ame, que Te busque, que Te glorifique. E se alguém hoje
está cansado, esgotado no limite, que essa oração seja bálsamo, que seja descanso, que seja o ponto de virada, que a tua paz entre agora, que o teu espírito envolva agora, que a tua mão construa agora, porque onde o Senhor edifica, o inimigo não destrói. Onde o Senhor guarda, o mal não entra. Onde o Senhor está, a bênção permanece. Obrigado, Pai. Te damos toda a glória, todo o louvor e toda a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém. Depois de falar sobre construção, segurança e descanso, o Salmo vira a chave e traz um tema que toca fundo. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E aqui o Espírito nos revela algo profundo. A maior riqueza que podemos receber de Deus não está nos bens materiais, mas nas vidas que Ele nos confia. Filhos não são fardos, são recompensas, não são obstáculos, são sementes. E quando o salmista fala disso, ele está nos mostrando que a continuidade daquilo que Deus está construindo em nós se manifesta nas próximas gerações. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer fazer de você um canal de bênção. Ele quer gerar em você um legado. Ele quer plantar algo em você que frutifique muito além da sua própria existência. Ele quer escrever uma história onde o que começou com você se multiplica em quem vem depois de você. Isso é mais do que poético. Isso é espiritual. É uma estratégia eterna. É uma convocação divina para pensar além do agora, além de si mesmo, além do próprio nome. Muitos hoje negligenciam isso. Correm atrás de sucesso, mas esquecem de semear caráter nos filhos. Buscam crescimento financeiro, mas não plantam fé em casa. Estão formando herdeiros de herança humana, mas não estão levantando guerreiros do reino. E quando a gente se esquece de que os filhos são herança, a gente trata como posse. Quando a gente se esquece de que são galardão, a gente trata como peso. Quando a gente ignora que foram confiados a nós, a gente os negligencia em nome de uma agenda que não tem nada a ver com o céu. E é aqui que o Salmo 127 nos ensina. Os filhos são flechas, sim, flechas. Vidas moldadas nas nossas mãos, afiadas no fogo da instrução, apontadas para o alvo da vontade de Deus. Flechas que precisam de forma, de mira, de impulso. Flechas que nasceram para alcançar lugares que nossos pés não tocarão. Flechas que levam consigo o que plantamos nelas no silêncio da casa, no exemplo dos dias comuns, no olhar que ensina mais do que o discurso. Isso exige tempo, paciência, exemplo, oração. Não dá para lançar flechas se você não as moldou antes. Não dá para esperar que atinjam o propósito se você não apontou para o alvo. E aqui está a beleza e a dor de ser pai, de ser mãe, de ser mentor, de ser guia espiritual. Você molda para lançar, mas não controla o voo. Você prepara, mas não acompanha a todo instante. Você ora, mas precisa confiar. Porque o arqueiro não lança por lançar. Ele mira, ele prepara, ele calcula, ele crê. E depois que solta, ele entrega nas mãos de Deus. E essa é a nossa missão: formar, direcionar e confiar. Filhos não são moldados com palavras soltas. São formados pelo que assistem em silêncio, pelo que sentem no ambiente, pelas marcas que deixamos quando achamos que ninguém está vendo. Filhos aprendem mais com nossos erros admitidos do que com nossas tentativas de parecer perfeitos. Aprendem mais com a forma como pedimos perdão do que com o orgulho de nunca errar. Aprendem mais com a mansidão no caos do que com o grito de autoridade, porque a casa ensina da atmosfera discípula. O lar prega o tempo todo, e o que a gente cultiva ali dentro um dia aparece no caráter de quem está sendo formado ali. E o Salmo não está falando só de filhos naturais, mas também daqueles que discipulamos, guiamos, inspiramos. Deus nos entrega pessoas e nos chamará para prestar contas de como cuidamos delas. Cada discípulo, cada alma, cada jovem que olha para você com admiração,
cada criança que repete seus gestos, cada vida que cruza o seu caminho e enxerga em você um referencial. Tudo isso é herança, tudo isso é galardão, tudo isso é flecha. E se é flecha, precisa de preparo. Se é flecha, precisa de propósito. Se é flecha, precisa de impulso certo. Não basta lançar por lançar. Tem que lançar com fé, com oração, com direção do alto, porque há uma geração inteira esperando ser moldada pelas mãos de quem tem consciência do que carrega. Por isso, antes de pedir mais, olhe para o que Deus já te confiou. Como você está tratando a herança que Ele te deu? Você está apontando as flechas para o alvo certo ou só deixando elas se perderem por aí? Você está lançando por impulso ou com propósito? Você está alimentando o caráter ou distraindo com superficialidade? Porque herança se cuida, galardão se valoriza, flechas se moldam, vidas se tratam com temor. E talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: mas eu não sou pai ainda, eu não tenho filhos. Mas deixa eu te dizer, Deus te dá influência, Deus te dá vidas, Deus te dá responsabilidade espiritual. Seja num ministério, seja em um grupo, seja numa escola, seja na internet, você carrega flechas e o que você faz com elas define o tipo de impacto que você deixará no mundo. O mundo hoje está tentando desfigurar o valor da herança, está tentando dizer que filhos atrapalham, que filhos são peso, que ter uma geração para cuidar é atraso de vida. Mas a palavra diz o contrário. Que filhos são presentes, são prêmios, são bênção. Que cada criança que nasce é uma oportunidade divina de escrever uma nova história. Que cada jovem que se levanta é chance de mudança. Que cada pessoa que passa pela tua vida pode ser um vaso de honra, se for moldado com amor, verdade e direção. O inferno sabe o poder que uma geração cheia de flechas pode causar. É por isso que tenta quebrar os lares, inverter os papéis, apagar a identidade. Porque quando o pai deixa de apontar, o mundo começa a confundir. Quando a mãe se cala, a cultura grita. Quando os líderes espirituais se omitem, o caos toma forma. Mas hoje Deus está levantando arqueiros conscientes, pais despertos, mães presentes, mentores ousados, líderes atentos, gente que entendeu que a missão não é só viver, é formar quem vai continuar. Gente que sabe que a aljava não pode estar vazia. Gente que não se esconde da responsabilidade, mas encara com coragem. Porque o valente não é o que grita mais alto, é o que molda melhor. O valente não é o que aparece no campo, é o que prepara no secreto. O valente é aquele que preenche sua aljava com flechas de propósito, flechas afiadas com a palavra, flechas treinadas no amor, flechas prontas para voar mais longe do que os olhos conseguem ver. E então o salmo encerra com uma promessa linda. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Que declaração! Deus está dizendo: o homem que forma, que cuida, que prepara, que discipula, que enche sua vida com propósito, esse não será envergonhado, esse será honrado, esse terá força mesmo diante dos inimigos. Porque uma vida que forma vidas é uma vida com respaldo do céu. Quando você molda pessoas, você levanta colunas que te sustentam em dias difíceis. Quando você investe na formação de outros, você constrói muros de proteção espiritual ao seu redor. Quando você planta certo, a colheita te defende. Quando você lança flechas bem moldadas, elas voltam para te honrar. E talvez hoje você esteja olhando para sua aljava e sentindo que ela está vazia. Talvez você tenha deixado a oportunidade passar. Talvez tenha se calado quando deveria ter falado. Talvez tenha se ausentado quando era hora de se fazer presente. Talvez tenha criado, mas não formado. Alimentado, mas não ensinado. Dado tudo menos direção. Mas há perdão, há recomeço, há redenção.
Deus pode restaurar flechas tortas, Deus pode curar filhos feridos, Deus pode te dar novas chances de formar uma geração. Não desista, não se condene, não se esconda, se posicione, se arrependa, se levante e recomece, porque a graça é mais forte que o passado, porque o Pai Celestial é o maior dos arqueiros, e Ele te ensina a moldar, a amar, a apontar, a lançar. Hoje é dia de se lembrar. Filhos são herança, fruto do ventre é galardão. Pessoas são sementes, gerações são propósito. E o que você faz com isso revela o tipo de vida que você está construindo. Que tipo de flechas você está moldando? Que tipo de alvo você está apontando? Que tipo de legado você está deixando? Porque no fim o que importa não é o que você tem, é o que você forma. Não é o que você constrói, é o que permanece depois de você. Isso só é possível quando você entende que herança se recebe, mas também se honra. Que galardão se ganha, mas também se cuida. Que flecha se molda, mas também se solta. Talvez suas flechas ainda estejam pequenas, talvez ainda estejam no processo, mas o que importa é você está moldando, você está ensinando, você está orando por elas, está presente, está apontando para Cristo, está formando pelo exemplo, porque o que a gente planta hoje define o que voará amanhã. Que sua casa seja um campo de treinamento, que sua vida seja uma forja espiritual, que suas palavras sejam moldes de flechas firmes e que o seu coração esteja cheio da presença de Deus, porque só com Ele as flechas voam no rumo certo. E agora, depois de tudo isso, eu quero orar com você. Quero que você feche os olhos onde estiver e deixe Deus tocar na sua responsabilidade, no seu chamado, na sua missão de formar, de apontar, de lançar. Que essa oração não seja só um final, mas um reinício. Senhor Deus, hoje nós reconhecemos diante da Tua palavra que muitas vezes desprezamos a herança que o Senhor nos deu. Desprezamos filhos, discípulos, vidas confiadas a nós. Corremos atrás de outras conquistas e esquecemos que a maior delas é formar uma geração segundo o Teu coração. Mas hoje nos rendemos, hoje voltamos, hoje pedimos perdão. Perdoa a nossa ausência, perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa negligência. Perdoa quando tratamos como fardo o que o Senhor chamou de galardão. Perdoa quando moldamos errado, quando apontamos para o mundo, quando calamos, quando deveríamos ensinar. Deus nos dá mãos firmes para moldar, olhos abertos para ver, sabedoria para guiar, nos dá paciência no processo, nos dá graça para formar, nos dá coragem para lançar. Que nossas flechas sejam vidas moldadas na palavra. Que nossos filhos naturais e espirituais sejam guerreiros do reino. Que a nossa casa seja fornalha de propósito, oficina de fé, lar de cura, escola de oração. Que sejamos valentes, que nossa aljava esteja cheia, que nossa boca tenha autoridade diante dos inimigos, que nosso legado seja eterno. Se há alguém hoje chorando por um filho perdido, por uma flecha desviada, por uma geração ferida, Espírito Santo, visita agora, cura, restaura, traz de volta, levanta novamente, reacende a fé, restaura o ambiente, reescreve a história. Faz de novo, Pai, porque sabemos que ainda há tempo, sabemos que ainda há promessa, sabemos que Tu és fiel e confiamos a Ti, Senhor, tudo o que recebemos, tudo o que amamos, tudo o que formamos, porque é Teu, é para Ti e vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo encerra com uma imagem poderosa, cheia de honra e responsabilidade. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E aqui não tem como não sentir o peso dessa comparação. O guerreiro não segura qualquer coisa na mão. Ele segura armas preparadas, afiadas, letais contra o inimigo. Ele não anda com ornamentos nem distrações. Ele anda com instrumentos. Ele não se envolve com frivolidades, ele se prepara para a guerra.
E o salmista está dizendo que os filhos são como isso, instrumentos nas mãos dos que lutam por um propósito maior. Não são brinquedos, não são distrações, não são projetos de ego, são flechas. E flechas precisam de direção. Porque uma flecha lançada sem alvo pode machucar o que era para proteger, pode ferir quem era para ser guardado, pode se perder num vazio sem retorno. Flechas são armas, e toda arma carrega o potencial de salvar ou destruir, de acertar o inimigo ou de atingir o próprio campo. Esse texto nos lembra que os filhos não são nossos, são de Deus. Ele os confia a nós por um tempo, mas espera que sejamos guerreiros, não omissos. Espera que eduquemos com firmeza, não com medo. Espera que apontemos para o céu, não para o mundo. Espera que moldemos para a guerra espiritual e não para a comodidade da carne. Porque o que está em jogo não é só comportamento, é propósito. Não é só obediência, é missão. Não é só bons modos, é destino eterno. E o que fazemos com essas flechas revela o tipo de arqueiro que somos. Distraídos ou atentos, acomodados ou conscientes, fracos ou valentes, porque o texto diz valente, não qualquer um, não o passivo, não o apático. É na mão do valente que a flecha tem sentido, porque só o valente molda, só o valente direciona, só o valente carrega o peso de formar. E não é à toa que essa comparação vem depois de tudo que o Salmo já disse. Que sem o Senhor nada se edifica, que a vigilância humana sem Deus é vã, que o esforço sem descanso nele é inútil, que os filhos são herança, que o fruto do ventre é galardão. E então, como ponto final dessa construção espiritual, ele diz: são flechas, porque toda a edificação que começa com Deus termina com legado. Toda vigilância que confia em Deus forma propósito. Todo descanso nele gera força para lançar. Toda herança bem tratada vira flecha bem moldada. E é aí que o ciclo se fecha. Não é sobre construir para você, é sobre edificar para quem vem depois. Não é sobre proteger o que é teu, é sobre formar quem será do Senhor. Não é sobre trabalhar pelo pão, é sobre preparar quem vai multiplicar esse pão com compaixão e autoridade. E tudo isso começa quando a gente entende: somos moldadores de flechas. E moldar exige tempo, exige atenção, exige sacrifício, exige visão. A flecha precisa ser reta, firme, afiada, precisa suportar o atrito, precisa manter a rota. E isso não se consegue com improviso. É no dia a dia, é na correção com amor, é na conversa sincera, é no exemplo silencioso, é no pedir perdão quando erramos, é no ajoelhar junto, é no jejum escondido, é na Bíblia aberta, é no culto doméstico, é no não firme, é no sim com propósito. Porque a flecha aprende observando o arqueiro, a flecha sente a mão que a segura, a flecha grava o cheiro do ambiente onde foi moldada. E quando for lançada, ela levará consigo o DNA do guerreiro que a preparou. E aqui está a beleza e a dor dessa missão. Você molda para lançar, você cuida para soltar, você prepara para ver voar. E ninguém lança algo que não confia. Ninguém solta o que não acredita que foi bem moldado. Ninguém entrega se tem medo da rota. Por isso, muitos pais seguram demais. Muitos líderes controlam, muitos mestres prendem, mas a flecha só cumpre o propósito quando voa. O discipulado só se completa quando caminha com liberdade. A herança só frutifica quando é liberada. Por isso, formar flechas também é um ato de fé. É confiar que o que você plantou vai florescer mesmo à distância. É crer que a palavra que você ensinou vai ecoar mesmo quando você não estiver mais presente. É saber que o Espírito que guiou sua mão vai guiar o voo também. Então o salmista fecha com uma chave de honra: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Que coisa linda!
Ele está dizendo que o homem que tem sua aljava cheia de flechas, não de filhos biológicos apenas, mas de vidas moldadas, de discípulos formados, de geração levantada. Esse homem é feliz. Esse homem é abençoado. Esse homem tem respaldo porque não está sozinho, porque formou companhia, porque preparou soldados, porque deixou raízes, porque edificou com Deus, vigiou com Deus, descansou em Deus, gerou com Deus e agora carrega consigo uma geração inteira pronta para viver para Deus. Ele não será envergonhado, não porque é perfeito, não porque nunca falhou, mas porque deixou marca, porque não viveu para si mesmo, porque lutou pelas próximas páginas, porque sabia que o que importa não é ser lembrado, mas é deixar algo que lembre de Deus. E esse homem pode até ter inimigos, pode até ser confrontado, pode até ser atacado, mas na hora certa, suas flechas falarão por ele. Suas flechas defenderão sua memória. Suas flechas sustentarão sua reputação. Suas flechas carregarão sua fé. Suas flechas continuarão a guerra, porque o que foi formado em Deus, ninguém apaga. O que foi lançado com oração, ninguém interrompe. O que foi moldado na verdade permanece. E isso vale para todo mundo. Mesmo que você não tenha filhos, Deus te chama a formar pessoas, a lançar vidas com propósito, a deixar um legado que fala mesmo depois do seu silêncio. Essa é a construção que começa com Ele. É sustentada por Ele e termina nele. Nada menos que isso, nada abaixo disso, nada fora disso. E se você olhar com atenção, vai perceber que Deus está te chamando hoje para edificar com Ele, descansar nele e formar gerações por meio dele, para viver menos por vaidade e mais por missão, para parar de acumular e começar a plantar, para parar de correr e começar a moldar, porque uma flecha sem forma é um risco, uma flecha sem direção é um prejuízo, mas uma flecha moldada no temor, lançada em oração, sustentada em verdade, essa acerta o alvo, essa faz diferença, essa muda o rumo do mundo. Quantas flechas há na sua aljava? Você tem investido nelas ou apenas carregado por obrigação? Tem moldado com paciência ou soltado por impulso? Tem apontado para o reino ou para o sucesso vazio? Porque o mundo está cheio de flechas lançadas sem sentido. Gente ferida porque foi empurrada sem preparo. Gente perdida porque não teve direção. Gente amargurada porque foi usada como projeção dos sonhos frustrados dos pais. Mas Deus te chamou para algo diferente. Te chamou para formar com Ele, moldar com Ele, ensinar com Ele. Te chamou para encher tua aljava de propósito e não de ego, de graça e não de medo, de amor e não de controle, de identidade e não de aparência. Porque o arqueiro que molda com o céu acerta longe, e o arqueiro que lança com o Espírito gera impacto eterno. Talvez hoje você esteja olhando para a vida e percebendo que se desviou disso, que deixou a aljava vazia, que desprezou flechas preciosas, que lançou sem moldar, que moldou com dureza, que falhou, que se calou. Mas hoje é dia de voltar. Hoje é dia de restaurar. Hoje é dia de recolher flechas feridas, pedir perdão, recomeçar o processo, porque ainda há tempo, porque Deus não desiste de quem Ele chamou para formar. Porque o guerreiro só perde a guerra quando desiste de lutar. E você não foi chamado para recuar, foi chamado para moldar, para alinhar, para lançar, para levantar uma geração. E essa geração pode estar na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, no teu bairro, na internet. Pode ser um filho, um discípulo, um jovem que te observa, um amigo que se espelha em você, um desconhecido que te ouve em silêncio, mas está aí esperando ser moldado, esperando ser lançado, esperando que você viva com propósito, esperando que você entenda que tua missão vai além de sobreviver, é formar. Porque quem forma, frutifica, quem molda, multiplica, quem lança, transforma. E se você hoje carrega flechas,
Cuide, ore, ensine, ame, direcione, porque elas não são tuas, são de Deus e foram entregues a você por um tempo. E um dia Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te confiei? Que você possa responder: moldei, ensinei, orei, lancei. Que Ele possa olhar para a tua aljava e ver propósito. Que o mundo possa olhar para a tua vida e ver impacto. Que tua casa seja um campo de treinamento espiritual. Que tua história seja marcada não apenas pelo que viveu, mas por quem você formou. E agora, com o coração cheio dessa verdade, com o espírito alinhado ao céu, com a mente rendida à missão, eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai dos exércitos, hoje nos apresentamos diante de Ti com reverência, temor e responsabilidade, porque a Tua palavra nos confrontou, nos corrigiu, nos ensinou, nos mostrou que os filhos são flechas, que as vidas que o Senhor nos confiou não são brinquedos nem ornamentos, são instrumentos de guerra, são sementes de propósito, são herança e galardão. E nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes falhamos, que moldamos com dureza, que lançamos sem direção, que seguramos com medo, que deixamos a aljava vazia, que ignoramos a missão. Hoje pedimos, nos restaura, nos dá mãos de moldador, nos dá olhos de arqueiro, nos dá paciência e amor. Que nossas flechas sejam afiadas pela Tua palavra, que nossas vidas sejam um testemunho vivo para quem o Senhor nos entregou. Que sejamos valentes e que a nossa aljava esteja cheia. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa oração, permita que a paz e a confiança na proteção de Deus se tornem uma realidade em sua vida. Curta e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama para que mais pessoas sejam abençoadas. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe um pedido especial para que outros irmãos e irmãs se unam em oração por você. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber mais conteúdos inspiradores que elevarão o seu espírito. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Obrigado e que Deus os abençoe ricamente.